Ok, meus amigos, mais uma vez, boa noite para quem está chegando agora, aqui no nosso programa 10. Todas as noites, às 10 horas, nós temos um tema, um debate, uma polêmica aqui. Esta semana, amanhã, o professor Dalmo Dallari vai estar falando do Estado de Direito e deste movimento fantástico que aconteceu no Brasil, que é o movimento iniciado pelo Passe Livre. Hoje, temos aqui Alexandre Pacheco, advogado do movimento Passe Livre, está aqui conosco, e também está aqui conosco Monique Félix, que é integrante do movimento Passe Livre. Portanto, você que quer perguntar algo, já comece a escrever. Vamos logo, já vai escrevendo, vai perguntando, e eu desde logo já faço assim a abertura com a Monique, perguntando uma coisa que hoje na minha rede social, professor LFG, hoje estourou de manifestações, dizendo o seguinte: o Passe Livre parou, cadê o Passe Livre? A gente quer mais reivindicações, etc. Então, Monique, boa noite e vai prosseguir. Qual o próximo passo? Ficamos por aqui, só com saúde, educação, o que já não é pouco, hein? Saúde, educação, transporte público, depois contra a corrupção, contra os partidos políticos, não é pouco, mas fica por aqui ou prosseguimos? Monique. Bom, primeiro, boa noite, obrigada pelo espaço, pelo convite ao movimento. Acho que a primeira coisa a dizer é que o movimento Passe Livre ele não iniciou sua jornada de luta agora, nesse ano, é um movimento social que existe há 8 anos, e todos esses anos a gente saiu para as ruas reivindicando tanto a revogação do aumento da tarifa, mas a principal bandeira do movimento, que é um transporte efetivamente público. E não é agora que a gente vai se retirar das ruas. Então, mesmo todas essas semanas, além da gente estar, enfim, mantendo aí a discussão sobre transporte, a gente também apoiou vários outros movimentos sociais com quem a gente já tem contato, com quem a gente tem uma luta histórica, por outras reivindicações. Na semana passada mesmo teve mobilizações tanto no Capão Redondo quanto no Terminal Campo Limpo, por reivindicações regionais sobre questões de transporte, mobilizações que levaram aí cerca de 1.200 pessoas para a periferia de São Paulo. E amanhã mesmo a gente também está apoiando um outro ato, que é do movimento de moradia do centro, que está ameaçado de despejo, é um movimento que a gente trabalha junto desde 2006. E, além disso, o movimento está sempre na luta, na rua, reivindicando o transporte realmente público, que a gente acredita que só é possível através da tarifa zero, que é a isenção do pagamento direto da tarifa no ônibus. A gente tem um projeto de lei de iniciativa popular e a gente continua na luta para a implementação desse projeto, coletando assinaturas e fazendo luta através do trabalho de base também, que é isso que o movimento faz. E também lembrando que a gente é um movimento social de transporte e apoia que as pessoas se mobilizem e se organizem para continuar as lutas e todas as outras demandas que a população tem. Eu acho que o mais importante dessa jornada de lutas de junho foi isso, foi o brasileiro criar uma cultura de mobilização, uma cultura de mobilização, e entender que ele pode se organizar e sair às ruas para reivindicar as demandas que estão colocadas pela população. E o movimento Passe Livre vai apoiar essas demandas e está aí incentivando que as pessoas se auto-organizem também para levar à rua a voz do povo realmente. Legal, Monique, sensacional, vários esclarecimentos, como vocês viram, mas ainda a gente vai perguntar muitas coisas para a Monique, qual o posicionamento frente à reforma política, o que pode acontecer daqui para frente. Alexandre é advogado do movimento. Alexandre, o Estado de Direito está correndo risco ou não há risco com o Estado de Direito? A liberdade das pessoas que estão indo para a rua, que é direito nosso de reunião, direito constitucional, está correndo risco? 2 temas, Alexandre. Boa noite e muito bem-vindo aqui no nosso programa 10, aqui no Atualidades do Direito, que você está acompanhando neste minuto. Primeiramente, professor, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O Estado de Direito ele corre o risco desde que a população passou a ser atingida pelos poderes públicos que impediram as manifestações. Isso não é de hoje. A Monique acabou de dizer que o movimento tem alguns anos de história, tem alguns anos na luta, e não é a primeira vez que o movimento é reprimido, seja pela polícia, seja pelos poderes públicos instituídos. Então, assim, se está correndo risco, corre-se o risco a partir do momento que a população é colocada como baderneira, vândalos, quando, na verdade, só estão nada mais do que exercendo um direito constitucional de manifestação, liberdade de expressão
e todos esses outros direitos públicos subjetivos. Houve excesso, Alexandre, houve excesso da polícia? Você coincide com esta avaliação que muita gente fez, os jornais estão dizendo, em algum momento houve excesso da polícia? Você concorda com isso? Professor, eu concordo e, sim, eu acho que é difícil discordar disso. As imagens são claras, as pessoas foram presas arbitrariamente. Nós tivemos, em algum momento, em uma delegacia, mais de 160 pessoas presas para averiguação. Um professor, um especialista em direito penal, processo penal, sabe que isso não é admissível há muitos anos no Brasil. A prisão para averiguação não existe. Até eu gostaria de saber a opinião do professor sobre isso. O quão absurdo é você algemar pessoas, inclusive de idade, menores de idade, para levar para uma delegacia sem que exista qualquer acusação formal contra elas, apenas e tão somente porque foram até um espaço público para se manifestar. Correto. Então, eu opino, alguns equívocos estão, de fato, acontecendo na nossa visão. O caso de prisões para averiguações, a Constituição brasileira não prevê isto, não está na Constituição, portanto, é uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade. De outro lado, crime de quadrilha ou bando. Crime de quadrilha ou bando exige várias pessoas reunidas de maneira permanente, estável, mais de quatro ou mais. Mas não existe essa estabilidade e permanência quando nós vemos movimentos que se reúnem naquele instante. Portanto, também aí, na minha opinião, está havendo exagero, excesso, é uma forma de usar a lei penal para tentar conter, segurar movimentos sociais. Eu discordo, portanto, neste ponto eu discordo. Concordo com a polícia quando ela tenta botar ordem contra os vândalos, porque vândalos são inimigos da democracia, E por falar nisso, Monique, esta reforma política que está tomando aí uma feição um pouco esquisita, plebiscito, e hoje a Câmara dos Deputados anunciou o seguinte: vai aprovar em 90 dias a reforma política, a Câmara. Independente de plebiscito, se convoca, não convoca, eles vão trabalhar, finalmente vão trabalhar, né? Monique, o que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que o principal dessa discussão sobre reforma política e todas as outras reformas, todas as outras medidas que a presidenta está aí anunciando, eu acho que, na verdade, eles não estão atendendo o clamor popular, que é participação política efetiva e real, que a população está tentando construir na rua, a duras penas, sendo brutalmente reprimida. Além de ser reprimida, ainda sendo qualificado pelos poderes públicos, pela polícia, como vândalos, como baderneiros e coisas desse tipo. Então, eu acho que a nossa principal discussão aí sobre essas demandas da população que estão sendo colocadas, que não estão sendo atendidas, é que as propostas que estão sendo feitas pelo poder público não passam por uma participação popular. E o Movimento Passe Livre acredita que, para a implementação de políticas públicas que realmente atendam o povo, há necessidade da participação popular efetiva na formulação e na decisão sobre essas políticas, né? Não adianta só você fazer uma consulta à população. A população tem que se manifestar e também tem que poder decidir sobre as medidas que vão ser adotadas. Eu acho que é isso que o povo está clamando nas ruas. Duas coisas aí. Eu tenho escrito no meu Face diariamente, estou me posicionando bastante favorável a todas as reivindicações justas de vocês. Estou apoiando expressamente, tenho falado e tudo. Quanto ao plebiscito, eu adotei uma postura de ser contra o plebiscito. Porque o que eu acho, Monique? Que o correto talvez fosse nós não perdermos nossa mobilização nas redes sociais, nem nas ruas. E que, se agora a Câmara vai votar, diz que vai votar, a gente vai acompanhar diariamente. Se eles votarem alguma coisa absurda que continue com privilégios deles, a gente tem que posicionar, tem que ir para a rua, não concordo com isso. Isso se chama democracia vigilante. É um novo conceito que está nascendo agora dentro do direito do político de democracia vigilante. Vamos fiscalizar. Agora, no final, faz um referendo. Aí a gente aprova sim ou não, concordamos ou não concordamos. É importante que escute todo o povo, é importante que escute vocês, dos movimentos e tudo mais. Eu acho que o plebiscito agora vai desviar a nossa atenção. E
E eu não gostaria de ter a nossa atenção desviada agora, porque criou um clima todo fantástico para que isso acontecesse finalmente no Brasil, né? Ninguém acreditava que um dia a gente pudesse ter um movimento tão forte como teve. Alexandre, diga aí, você vê perspectiva para o movimento? Vai embora? Vai tocar? Vai avante? Espero que sim. Adoro trabalhar com o pessoal do MPL. Eles lutam por algo que eu acredito muito. A questão da mobilidade urbana não pode se perder dentro de um contexto. Quando nós misturamos muitas pautas, isso acaba se perdendo um pouco. Professor. Esse é o risco, né, Alexandre? Quando mistura tudo, mescla tudo, aí não sai nada. É isso? Até em vários dos momentos em que o pessoal dos integrantes do Passe Livre são abordados por aí, são questionados sobre corrupção ou sobre outras pautas, que às vezes a gente se perde um pouquinho no caminho que devemos seguir. A luta sempre foi pela tarifa zero. É claro que a Monique tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas a luta, assim, tem uma frase que eles sempre falam que para mim me marca muito, que é por uma vida sem catracas. Assim, ao mesmo tempo que eu trabalho por uma vida sem celas, por liberdade das pessoas, acho que a frase "uma vida sem catracas" fala muito do que eu acredito sobre o Passe Livre, sobre o porquê eu fui convidado e decidi trabalhar com eles de coração aberto. Muito bem, Alexandre. Muitos temas aqui, pessoal participando, Francisco das Chagas, Getúlio, Helenice Bernardes, muita gente participando e perguntando muita coisa. Tem algum ato já marcado, Monique, já próximo ato? Bom, a gente tem esse ato, a gente fez uma série de atos semana passada e a gente tem amanhã esse ato de apoio a essa ocupação, que é localizada na Luz, que está ameaçada de despejo. Amanhã, às 10 da manhã, sai da região da Luz e vai até a prefeitura para exigir o não despejo dessas pessoas. E, fora isso, a gente tem várias atividades de formação marcadas aí para um período próximo, todas elas visando a discussão pública e ampla sobre a tarifa zero, que a gente está levando à frente esse projeto de lei de iniciativa popular para implementação aí no Monique, se sai tarifa zero, em vários lugares existe isso, né? Como é que ficaria a conta? Quem paga essa conta? Cabe no PIB brasileiro? Vocês já fizeram essas contas? Isso que é importante, isso que eu quero saber. Então, o projeto Tarifa Zero, na verdade, a discussão que a gente tem sobre o projeto Tarifa Zero é derivado de um projeto da gestão Erundina. E lá já tinha se feito as contas a partir de uma certa perspectiva. O movimento defende que sim, que há dinheiro para a Tarifa Zero, e onde a gente pretende tirar esse dinheiro principalmente de dois campos. O lucro dos empresários de transporte, que ninguém sabe quanto é. A gente tem 2 empresas de aviação no Brasil que foram formadas a partir de capital acumulado no transporte público, a Webjet e a Gol. Portanto, é claro que as pessoas lucram muito com o transporte coletivo no Brasil. E o segundo é a questão do subsídio do transporte individual pelo poder público. A cada R$13 no Brasil investido em transporte individual, só R$1 é investido em transporte público. Ou seja, o discurso que os governantes privilegiam o transporte coletivo é falacioso na medida do investimento. Esses são dados do IPEA, recente, numa pesquisa de 2012, apontando a cada R$13 para transporte individual, só um para público. Então, eu acho que tem muito dinheiro aí para ser investido, e fora a questão das prioridades dos governos, né? Hoje mesmo saiu uma notícia de que o governo do Rio de Janeiro comprou, sem licitação, 1,6 milhões de reais gastos para repor o estoque de bombas de gás lacrimogêneo da Polícia do Rio, por conta das recentes manifestações. Acabou. Se tem 1,6 milhões para investir em comprar bomba para reprimir a própria população que está se mobilizando democraticamente na rua, eu acho que tem dinheiro para garantir um direito, que é o transporte, que garante todos os outros direitos, né? Garante, se a pessoa não tem dinheiro para pagar a passagem, ela não vai para a escola, ela não vai trabalhar, ela não tem acesso ao hospital público, ou seja, o transporte o transporte tarifado está impedindo o acesso a todos os outros direitos constitucionais. Então, eu acho que está sendo muito dinheiro sendo investido em coisas que não são prioridades da população, como a repressão policial, e fora a questão do lucro dos empresários do setor de transportes, que a gente nunca conhece, a gente só conhece aí por dados que vazam, mas não é uma demanda aí do poder público a abertura realmente dos lucros dos empresários, e é uma demanda do movimento de quem pague a conta sejam essas pessoas que lucram muito com a mobilidade das pessoas na cidade. Com a palavra, então, as autoridades do país,
com esses argumentos que foram colocados nesse instante pela Monique do Movimento Passe Livre, agora certamente vai haver aí encontros de vocês, do movimento com as autoridades, para tentar encaixar isso daqui, essa reivindicação dentro do PIB brasileiro e dentro do orçamento de cada entidade pública em cada local. Agora, Alexandre, uma coisa, a polícia precisa ser desmilitarizada? A polícia, nem sempre existe polícia militar em todos os países. Em vários países não tem polícia militar. A polícia brasileira precisa passar por um profundo processo de reformas? O que é que você pensa sobre isso, Alexandre? Professor, isso é uma discussão profunda que não vai ser resolvido com uma conversa rápida. Depende de vários fatores. Como o professor falou, em diversos países do mundo, a polícia ostensiva não é a polícia militar. Ela não passa por uma hierarquia que advém do militarismo. Eu, pessoalmente, imagino que tenho para mim que a polícia tem de ser desmilitarizada. É uma bandeira que alguns movimentos sociais levantam já há algum tempo. Inclusive, acho que essa semana vai ter um ato pela Rede 2 de Outubro, pelas Mães de Maio, que levantam exatamente essa bandeira, a desmilitarização da Polícia Militar, até porque nós vimos na prática, durante as últimas semanas, o quanto estar sobre um regramento militar pode ser maléfico para a sociedade que pretende expor as suas ideias, a sua liberdade de expressão nas ruas. Foi muito ruim, a gente pôde ver nas delegacias como foi a atuação da polícia militar nas ruas e nas delegacias, como a pressão exercida pelos policiais militares mais graduados sobre os menos graduados acabou influenciando na forma como eles expuseram os fatos que aconteceram. De fato, houve muita crítica, né? A mídia criticou forte a atuação da polícia em alguns momentos. Teve momentos que ela agiu corretamente quando tem vandalismo. Aí não tem como, tem que intervir, nós não queremos vandalismo. Mas um número que saiu este final de semana, muito preocupante, qual seja, você sabe quantas pessoas a polícia de São Paulo matou em 2012? 560 pessoas, 550 pessoas mais ou menos. Você sabe quantas pessoas morreram em confronto com a polícia nos Estados Unidos inteiro em 2012? 550 pessoas. Ou seja, São Paulo matou igual os Estados Unidos mataram inteiro. Só que lá tem 300 e poucos milhões e São Paulo 40 e poucos milhões de habitantes. Ou seja, algo precisa ser discutido. Um dos programas aqui que eu quero fazer é justamente discutir a própria polícia. Trazer gente da polícia, trazer aqui, se possível, por exemplo, o professor Sérgio Adorno, um grande estudioso do tema, para a gente discutir que caminhos nós podemos dar para a polícia brasileira. De qualquer maneira, por enquanto, a imagem não está legal. Não é só a imagem da polícia, a imagem das instituições também. Praticamente todas. Monique, coincide isso que nós estamos falando? A imagem dos poderes públicos, políticos, governantes, polícia, a imagem dos poderes públicos está extremamente desgastada. É a impressão que vocês têm? É a mesma? Sem dúvida, acho que essa jornada de lutas de junho reafirmou isso, reafirmou a crise da população com a questão da representatividade e o basta que a população dá ou não atendimento das demandas sociais que estão aí colocadas na rua. Quando a gente foi convidado lá para conversar com a presidenta, a gente escreveu uma carta antes com uma medida de abrir o debate para toda a população e colocamos justamente isso. A gente conversa, mas as demandas que a população está colocando estão aí, estão na rua. E, na verdade, a única forma que as demandas da população estão sendo respondidas pelo poder público, estavam sendo até aquele momento, era através da repressão policial. A gente pedia, desde o começo, o movimento Passe Livre se colocou disposto a dialogar com o prefeito, com o governador, pela principal reivindicação do movimento, que era a revogação da tarifa, e até quando os atos tomaram a proporção que tomaram, até aquela quinta-feira fatídica que São Paulo virou uma praça de guerra nos seus principais centros, aí, com violações de direitos humanos à torto e à direito por parte da Polícia Militar,
a única resposta que a população estava tendo do poder público era repressão, com casos absurdos, pessoas que ficaram cegas, uma moça foi assediada sexualmente por policiais durante as manifestações, pessoas com estilhaços de bomba, enfim. Então, é isso. Eu acho que, realmente, as pessoas estão com esgotamento pela forma com que o poder público tem lidado com as demandas populares e, principalmente, com o esgotamento com a atitude beligerante da polícia contra o povo que está se manifestando. O movimento Passe Livre se coloca, sim, a favor da desmilitarização da polícia, inclusive foi uma medida recomendada pela ONU ao governo brasileiro, que está protelando historicamente essa demanda, que se mostra imperativamente necessária pela forma com que a polícia trata a população que está aí democraticamente se manifestando nas ruas. Isto, perfeito. Então, bem colocado pela Monique, uma coisa são as pessoas que democraticamente vão para a rua, pessoas ordeiras, outras coisas são aqueles que se aproveitam desses momentos para extravasar aí seus sentimentos de ódio, etc., contra todo mundo e começa a quebrar todo mundo. São coisas bem diferentes, bem diferentes. Mas, Monique, um tema mais, para não perder o gancho, qual foi a impressão que vocês tiveram da presidenta Dilma? Bom, a gente foi para um debate, a gente foi convidado para conversar sobre a questão do transporte público, porque nós somos um movimento que discute transporte público. Chegando lá, a gente, inclusive, já tinha feito essa carta prévia, que foi lançada na madrugada anterior ao encontro com a presidenta. Infelizmente, a impressão que a gente teve foi que a temática do transporte não estava muito aprofundada no governo da presidenta, nem ela, nem o Gilberto Carvalho, que estava acompanhando ela nessa reunião, tinham muito clareza do qual eram as demandas do movimento, apesar de a gente ter uma discussão aí histórica sobre a questão do transporte verdadeiramente público. Por exemplo, o nosso projeto de lei de iniciativa popular, ele é datado de 2011, ou seja, então ele já tem uns 2 anos. Então, teve muitas discussões que, na verdade, não avançaram, o governo não apresentou nenhuma medida concreta para solucionar a questão das demandas populares pelo transporte. Tanto o investimento que foi anunciado era um dinheiro que já estava ali reservado, que não tem destinação específica, ou seja, pode ser todo direcionado para transporte individual, como é a maior parte do investimento do governo federal na questão de transportes, e também não se posicionou assertivamente sobre uma questão que é muito importante para o movimento, que é a votação da PEC 90, que é uma PEC que coloca na Constituição o transporte como direito social. A gente entende que a aprovação dessa PEC é algo fundamental para a gente caminhar. Né? A PEC Isso. 90 está no Senado. Está no Senado. Parece que o presidente do Senado manifestou que iria colocar essa PEC em pauta, né? Mas por enquanto não. Não, por enquanto não. E a presidenta falou que entendia que o transporte era um direito social, mas não colocou assertivamente se ia ou não, enfim, trabalhar pela aprovação dessa PEC. A gente acredita que seria um passo importante do governo federal em direção a realmente estar privilegiando o transporte coletivo, se manifestar a favor da PEC 90. Alexandre, dá tempo ainda nesse primeiro bloco nosso de uma explicação sua, Alexandre, você que está diretamente ligado com todo mundo. Uma pessoa de bem e se empolgou com o movimento, que postula a justiça social, por isso que eu apoio este movimento. Ela quer ir para a rua. Que direitos ela tem? E se for presa, o habeas corpus? Como é que funciona essa história do habeas corpus? Explique aí porque você está diretamente ligado e está vivendo isso daí. Como é que funciona isso, Alexandre? Nossa, professor, hoje em dia está cada vez mais difícil falar sobre habeas corpus. A restrição ao habeas corpus é algo que nós vemos diariamente. O professor bem sabe que, depois de uma decisão do ministro Marco Aurélio no STF, não conhecendo o habeas corpus substitutivo, a gente está com um pouco de dificuldade de subir com o habeas corpus, seja para os tribunais superiores ou até mesmo aqui nos tribunais inferiores, no Tribunal de Justiça. São inúmeros os motivos que são dados para o não conhecimento do habeas corpus. Mas, em relação àquele popular que decide participar de uma manifestação, se for preso, se for encaminhado a uma delegacia, os direitos deles são todos aqueles previstos na Constituição, que basicamente, os primordiais, ter identificado aquela pessoa que o prendeu,
ter exposto o motivo pelo qual ela está sendo presa, ser fornecido a ela a nota de culpa que descreve o artigo, qual o crime que está sendo imputado a tal pessoa, ter a presença de um advogado, não ser obrigado a dizer nada, senão na presença de seu advogado, e manter o direito ao silêncio, que é um direito constitucional, se não se sentir à vontade naquele espaço de expressar as suas palavras, dizer os motivos que o levaram à manifestação. E, sim, agora, o principal recado que nós damos é: tenta filmar, tenta fotografar, porque eventuais arbitrariedades dificilmente são comprovadas se não fizermos prévias provas. Porque nós sabemos que na jurisprudência do Brasil, de São Paulo principalmente, temos aquela versão de que a palavra policial tem fé pública. Isso nos incomoda muito, porque a partir do momento que é um policial militar, que é um policial que está ali trabalhando, não raramente ele tenta chancelar o seu próprio trabalho, tenta demonstrar que o seu trabalho foi baseado num aspecto de legalidade. E nem sempre é assim, então nós precisamos fazer provas. Então, tenta sempre ser acompanhado de um amigo, sempre pedir ajuda para pessoas que estejam à sua volta, tirar fotos, ser filmado, tentar fazer esse tipo de prova é sempre importante para nós. Bacana, explicações então. Olha, você que vai agora participar de um próximo movimento, já sabe as dicas aí dadas pelo Alexandre. Fique bem antenado, bem antenado. Se você é professor ou já escreveu algum livro, venha para cá, mande seu artigo aqui para a gente, Atualidades do Direito, contato@atualidadesdodireito.com.br. Manda seu artigo, nós vamos te fazer um blog, você vai participar aqui como blogueiro nosso. E você que está conhecendo agora o nosso portal Atualidades do Direito, entre nele, nós temos um mundo de coisas aí. Assine o portal para que você possa ver estes programas que você não consegue ver na hora, você vê os anteriores, está tudo disponível para você. Ontem, o professor José Afonso da Silva explicou o que é plebiscito, o que é referendo, reforma política, já está disponível, está lá dentro do portal. Assine então o nosso portal e quinta-feira, congresso, processo civil, congresso virtual. Você vai assistir na tua casa, tranquilamente, um extraordinário congresso de processo civil na próxima quinta-feira, dia 4. Entre lá, portal AD. Vamos fazer uma pausa, é uma pausa técnica, exigida aqui pelos nossos técnicos. Nesse instante, a professora Alice, então, já faz o sorteio de mais um livro e, em seguida, nós já temos, então, o retorno. Nesses 30 segundos que eu tenho, olha o lançamento, olha que bacana. Professor Eduardo Sabag, amanhã estará lançando o seu livro aqui na Livraria da Vila, 2 livros fantásticos do professor Sabag, editados pela Revista dos Tribunais, pela editora Revista dos Tribunais, convidando você para amanhã, dia 3, às 21 horas. Amanhã, amanhã às 18h30. 18h30, um convite do professor Sabag, tributário, 2 obras tributário, lançamento amanhã. Até já, voltamos já. E a professora Alice, então, faz mais um lançamento, mais um sorteio de livros. Quem escreveu vai participar, como Moisés, Helenice, Fausto, Felipe, Rosimeire, todo mundo aqui está escrevendo, participando. E Fausto, depois eu digo para você sobre sua observação. Já já eu falo com você em particular. Até mais. Até já. Professora Alice.